Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estamos prestes a descobrir como foram os primeiros segundos do universo. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. A 11 de fevereiro de 2016, um grupo de cientistas nos Estados Unidos anunciava que, depois de anos de investigação e desenvolvimento, tinham conseguido detectar ondas gravitacionais geradas pela colisão de dois buracos negros. O registro do som gerado por essa colisão confirmava a teoria da relatividade geral de Albert Einstein e acabaria por valer o Nobel da Física. Agora, um consórcio de investigadores dedicados a estudar as ondas gravitacionais prepara-se para fazer um anúncio descrito como muito importante, sem mais detalhes. O que se sabe é que procuram há anos o fundo cósmico de ondas gravitacionais, uma espécie de ruído de fundo que pode permitir compreender melhor o Big Bang, o momento que a ciência descreve como a origem do universo. Terá sido agora? E se foi, por que é que isso é importante? E já agora, o que é que são, afinal, ondas gravitacionais? Vou conversar com Carlos Fiolhais, professor de Física e autor do podcast Ciência Pop da Rádio Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor. Olá, como está? Professor, dê-me aqui uma ajuda. O que é que são exatamente ondas gravitacionais? Ondas gravitacionais são ondas diferentes das ondas de luz que nós conhecemos e que há de vários comprimentos de onda ou frequências e que foram previstas no início do século XX, mais precisamente em 1916, pelo grande Albert Einstein na sequência da sua teoria da relatividade geral. Essa teoria, que é a melhor teoria que temos hoje de gravitação, diz que o espaço e o tempo não são fixos, são elásticos e uma grande massa a abanar pode alterar, digamos, as distâncias e os tempos, nas proximidades, ou mesmo mais longe, porque isto transmite-se. E é este abanar que nós chamamos, devido a oscilações de grandes massas, que nós chamamos ondas gravitacionais. Ondas eletromagnéticas, que são luz, por exemplo, a luz que qual conseguimos ver, ou conseguimos ouvir rádio, que são outro tipo de ondas, mas são ainda luz, ou o raio-x, ou há todo um conjunto de formas de luz. Trata-se de cargas em movimento nas antenas que provocam essas oscilações. E agora trata-se de massas a abanar que provocam, digamos, a oscilação do próprio espaço e do tempo. Portanto, é um fenómeno que foi previsto e que, ao fim de praticamente 100 anos, foi finalmente descoberto e isso foi feito há poucos anos. Foi em 2015. Porquê é que Exatamente. Ouvi-las e detectá-las nessa altura foram detectadas em 2015, o anúncio foi feito depois em 2016. Porquê é que isso foi tão importante? Bem, do ponto de vista teórico era importante, porque era mais uma prova que a teoria da relatividade geral de Einstein estava certa e até agora as provas vão-se acumulando e havia essa coisa, ter previsto uma coisa e foi de várias tentativas, vários engenhos, vários meios muito engenhosos para as detectar, finalmente, uns indiretos, outros diretos, mas finalmente havia-se construído uma tecnologia extraordinária, utilizando lasers, uns aparelhos chamados interferontes, uma coisa com 4 km de comprimento, em que havia L, não é? Uns tubos. Uns tubos em L, mas extremamente precisos, com os lasers, uns espelhos. Um estava no noroeste dos Estados Unidos e outro estava cá no sul, e era preciso estar a uma certa distância um do outro para conseguirem ver, digamos, um sinal que o que é que acontecia, qual é a nossa interpretação. A nossa interpretação é que aquele abanar que ali chegou, nós vemos o abanar do espaço, digamos, a mudar entre dois espelhos, com o laser nós podemos ver que o espaço está a abanar,
e aquilo não é o abanar de nenhum caminhão que passa ali próximo, porque a não sei quantos milhares de quilómetros de distância está a passar, enfim, exatamente o mesmo sinal. E nós atribuímos à colisão de buracos negros, que são objetos muito pesados, que têm estas propriedades. Nós sabemos ter estas propriedades porque fazemos simulações em computadores da teoria da relatividade geral. Vemos como é que são produzidas ondas gravitacionais e vemos os buracos de um certo... Nós não vemos exatamente esses buracos negros. Os buracos negros se podem ver diretamente, embora já haja imagens, depois disso já foram obtidas imagens de buracos negros. E até registadas colisões de buracos maiores, não é? Exatamente. E o que se passou foi que tínhamos buracos negros, sei lá, de cerca de 40 massas solares, assim, uma coisa. Também podem ser também estrelas de neutrões ou pulsares, que são coisas de massa mais pequena que buracos negros, também já foi detectado. Até já foi colisões entre essas coisas, um bate no outro, estão a espiralar um em volta do outro. Isso nós não vemos diretamente, mas vemos o efeito. Mas vemos o efeito. E porquê é que é importante, além do ponto de vista teórico? Do ponto de vista prático, não é que tenha aplicações na nossa vida, pelo menos não, mas tem esta coisa, é que pela primeira vez tínhamos sinais do universo que não eram luz. Até agora nós só tínhamos olhos para o universo. Num certo sentido, podemos dizer que passámos a ter ouvidos, passámos a ter sons do universo, embora não seja um som no sentido convencional, porque o som propaga, são ondas também, propagam-se no ar ou noutro meio, sólido ou líquido. Aqui estamos a falar de coisas que se propagam no espaço, propagam-se no espaço vazio, por isso é que chegam até nós vindas de lá de a muitos anos-luz de distância. E o que é que mudou com essa descoberta e com todas as ondas gravitacionais e todas as colisões de buracos negros que foram detectadas depois na nossa visão e já agora audição do universo? Ficámos a perceber que o universo já sabemos que o universo é uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa onde é fantástico. À escala do cósmicos, já alguém disse, só o fantástico é que pode ser verdadeiro. Ficámos a saber que ainda sabemos muito pouco também. Ficámos a ver, a ouvir fenómenos novos, designadamente que essas colisões entre buracos negros ou entre estrelas de neutrões, que são, tanto quanto sabemos, são restos de explosões de estrelas, restos de estrelas pesadas, supernovas, fazem uma explosão e fica lá aquele caroço, que é matéria energia extremamente densa. Ficámos a saber que eles existem mesmo. Depois houve mais sinais posteriores, obtidos de outra maneira, mas ficámos a saber que existem mesmo. Portanto, as palavras que os buracos negros não é apenas uma concepção teórica, não é apenas a previsão das ondas gravitacionais, é também a previsão dos buracos negros. E, portanto, coisas que eram apenas conjetura, que eram, digamos, conjetura muito plausível, muito, muito razoável, mas passámos a ficar a saber que existem mesmo. Portanto, esses monstros cósmicos, estes sorbedores, esses abismos do cosmos existem mesmo. E, portanto, o nosso cosmos tem monstros e esses monstros batem uns nos outros. E, portanto, o nosso universo não é um sítio de tranquilidade, paz e pasmaceira, como parece, visto aqui no nosso sistema solar ordenadinho, mas nesta imensidão que é o cosmos, passam os acontecimentos gigantescos, terríveis, que provocam estas ondas que chegam até nós. Já voltamos à conversa com Carlos Fiolhais, professor de Física e autor do podcast Ciência Pop, da Rádio Observador. Vamos tentar perceber que anúncio é este, que vai ser feito esta quinta-feira, e porquê é que pode ser importante. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o professor
Carlos Fiolhais. Professor, esta quinta-feira, ao final da tarde, um consórcio de investigadores, o Nanograve, que se dedica há muitos anos ao estudo das ondas gravitacionais, vai fazer um anúncio muito relevante. Tem alguma ideia do que podemos esperar? Sim, porque sei qual é o consórcio que vai fazer o anúncio. Tudo indica de facto que vai ser uma novidade e que vai ser de grandes proporções. E o que é que se deve tratar? Bem, nós não sabemos por enquanto. Estamos a especular. Estamos a especular, mas por aquilo que sabemos do que é o projeto, a gente sabe o que é o projeto é relativamente antigo e tem sido apoiado, é um projeto norte-americano e canadiano que recolhe indícios de ondas gravitacionais, mas de uma maneira diferente daqueles interferontes. O mais importante é o LIGO, e há na Europa o Virgo, e agora já há outros. E, portanto, há uma São, aliás, da equipa que recebeu o Prémio Nobel em 2017. Uma equipa... Em 2017 foram premiados três físicos. Agora a técnica é diferente. Os instrumentos que estão a fazer a recolha são radiotelescópios. Os radiotelescópios são coisas que existem há muito, no fundo, recebem ondas de rádio, o que significa sinais, digamos, que vêm do espaço, emitidos por estrelas. Que estrelas são estas? Estas estrelas são estrelas de neutrões, também chamadas pulsares. Pulsares ou extremas de neutrões são sinónimos. Estrelas de neutrões é porque são constituídas principalmente por partículas que existem no núcleo atómico, que são os neutrões. Nos núcleos atómicos e protões, aquilo é uma espécie de núcleo atómico gigantesco, mas muito mais neutrões do que prótons. E estão pulsares porquê? Porque isso está a rodar, e o facto de estar a rodar faz com que aquilo imita luz, neste caso luz invisível, ondas de rádio, que são recolhidas pelos radiotelescópios, roda, digamos, é como se fosse um farol, é como se fosse um farol no espaço, enfim, com certeza natural, e aquilo são os objetos, são os relógios mais precisos que temos no universo, porque aquilo tem uma regularidade espantosa de rotação, uma rotação muito rápida, são vários tipos de rotação, conforme várias frequências de rotação, vários períodos de rotação, conforme o objeto, mas são muito rápidos, e estes radiotelescópios o que é que fazem? São vários radiotelescópios que apanham esses sinais, e esse sinal, se aquilo é um bom cronómetro que está ali, se é um bom farol, se está a rodar, digamos, com um ritmo muito grande, nós esperamos, digamos, que alguma alteração daquele ritmo queira dizer alguma coisa. E então o mais provável, e repito, estou a falar antes de receber o anúncio, é que esteja a haver ondas gravitacionais de um comprimento de onda, portanto frequência, comprimento de onda e frequência, de algum modo são duas maneiras de indicar a mesma coisa, completamente diferente, neste caso maiores comprimentos de onda, frequência mais pequena, completamente diferente, são ainda ondas gravitacionais daquelas que conhecemos, mas agora recolhidas de uma outra maneira e têm propriedades diferentes. No fundo, pegando digamos, na comparação com a luz, há luz de vários tipos. Nós temos a luz que os nossos olhos veem e temos também a luz de comprimentos de onda maiores, que é o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, comprimentos de onda menores, que são o ultravioleta, o raio-x e o raio gama. Ora bem, também para as ondas gravitacionais, os tais oscilações do espaço-tempo, também há todos os comprimentos de onda, ou, o que é o mesmo, todos os períodos. E, portanto, os nossos instrumentos que tínhamos e temos os interferómetros que fizeram o anúncio, a descoberta dos apenas conseguem apanhar coisas de sei lá, 200 Hz. Hertz é uma medida de frequência, o que significa um período de poucos milissegundos. Agora estes vão conseguir apanhar coisas, esta nova técnica que digamos que é uma técnica muito delicada, usando instrumentos que existiam, mas está a procurar apanhar coisas que têm nanohertz de frequência, o que significa períodos de 30 e tal anos, quer dizer, coisas de uma escala, é como se estivesse a ver ondas que são ainda do mesmo tipo, mas agora numa outra região do espectro, usando uma tecnologia diferente. Portanto, logo, as antenas, entre aspas, antenas, têm de ser diferentes. Não mas pode isso significa ser... que podem estar a captar, se for esse o anúncio, ondas gravitacionais em resultado de colisões, eventualmente buracos negros, mas mais antigos?
Estão mais distantes? Não é apenas mais antigos, sim, mas não é apenas mais antigos, maiores. A grande diferença é que agora estamos a falar não de buracos negros como aqueles que temos no catálogo, digamos, das ondas gravitacionais que se tem acumulado desde 2015. Agora temos, aparentemente, se confirmar todo, temos super buracos negros, coisas que têm o tamanho não de 200 massas solares, mas de milhões, vários milhões de massas solares, o que significa corações de galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem lá dentro um desses grandes buracos negros. Então deve haver galáxias antigas com esses núcleos galácticos, corações de galáxias, como eu lhes chamo, que as galáxias batem umas nas outras, bateram umas nas outras em vários sítios do mundo, causando... Vou comparar isto, enfim, a comparação não é adequada, mas há uma parte que pode ser entendida, que é uma espécie de sinos a bater de um lado e do outro, uns maiores, outros menores, mas todos eles muito grandes, por todo o lado do universo. E isso vai alterar o padrão de ondas de rádio que vemos que vem dos tais pulsares. Do farol. O farol vai dar uma pequena diferença pelo facto de passarem esse fundo de ondas gravitacionais. Portanto, são coisas mais antigas e causadas por objetos muito maiores que causam para ali uma grande, vou-lhe chamar berraria, é um festival, digamos, de barulhos cósmicos. Portanto, não se trata apenas agora de num certo sítio, ou dois que batem um no outro e se fundem, uma fusão de dois buracos negros. Agora trata-se de fusão de buracos negros supermaciços. Se outros lhes chamei monstros, estes chamam-lhes supermonstros, uma coisa praticamente inimaginável. Imagina uma coisa com milhões de massas, cuja origem nós nem sabemos muito bem qual é. Falou aí do fundo de ondas gravitacionais. Quando me estava a preparar para esta história do dia, li alguém que escrevia que encontrar o fundo cósmico de ondas gravitacionais se tornou uma espécie de obsessão para alguns astrónomos. Este fundo cósmico é tão importante porque se acredita que no meio desse ruído de fundo, desses sinos todos a tocar uns nos outros, das várias colisões de buracos negros maiores e menores, também pode estar o som, as ondas gravitacionais geradas pelo Big Bang, é isso? Eu estou em crer que ainda não é isso. Sei que há especulações sobre o próprio início do universo, que é um acontecimento muito violento que se deu há 14 mil milhões de anos, que também deve ter, aí é o sino último. Quer dizer, é o super sino, para usar a imagem, digamos, dos sinos. Mas aí há dificuldades muito grandes e eu não acredito que seja agora isto que estamos a tratar, porque esse sino, entre aspas sempre, deve ter dado um sinal com um comprimento de onda ainda maior e, portanto, é ainda um sinal ainda mais difícil de apanhar do que estes. E, portanto, estou convencido que estamos a falar não do início verdadeiramente do mundo, e seria extraordinário se conseguisse, com certeza. Há quem fale que houve um período que se chama inflação. Aqui a inflação que nós estamos a viver não teve um aumento bom. enorme. Não costuma ser, mas um aumento grande dos preços. Aquilo que se deve ter passado, é especulativo, que se deve passar no mesmo início do universo, é haver um aumento mais rápido do universo, uma espécie de crescimento explosivo. E esse crescimento explosivo pode dar marcas, pode deixar-se marcas que seria, digamos, uma assinatura do início do universo. Aqui não deve ser bem a assinatura mesmo do início do universo, deve-se tratar desse fundo cósmico formado por, o universo já tinha uns anitos, não é? Já havia galáxias e, portanto, estrelas. As galáxias são grupos de estrelas e na desordem inicial, aquilo eram mais densas, aquilo estavam a bater umas nas outras e o que acontece é que essas colisões de buracos negros supermaciços terão causado sinais que agora estaremos a observar. Se isso for verdade, enfim, terá de ser confirmado por outros. A ciência também é assim. Não basta haver uma equipa que diz uma coisa e fica estabelecido. Não. Terá de ser confirmado por outros, terá de ver se está tudo bem. Já aconteceu que houve falsos anúncios feitos com boas intenções. Certo. Pensava-se que estava a haver uma coisa e já se falou até de haver uma marca no fundo
de micro-ondas cósmicas, é quando apareceram os primeiros átomos, havia lá marcas do início do Big Bang. Não se confirmou. Agora, se isso se confirmar, se houver outras equipas que consigam ver, é de facto uma coisa notável, porque estamos a ver, entre aspas, sons, estou a usar sempre esta imagem de som, mas não são sons, mas são ondas diferentes das ondas luminosas, estamos a ver isto, ou ouvir sempre entre aspas, de um tempo, digamos, bastante mais antigo até que o nosso sistema solar. No fundo, estaríamos a ouvir uma espécie de eco desses primeiros segundos do universo? É um bocadito primeiro, é um bocadito depois de segundos. Estamos a falar de centenas de milhares de anos e, portanto, não é exatamente aquele início de tudo. Isso continua a ser um mistério, isso continua a ser inacessível, mas se algum dia conseguimos fazer isso, enfim, a ciência, às vezes, a ciência não gosta de se autolimitar. Nós sabemos que certas coisas e gostaríamos de saber mais. E o que nos permite saber mais não é apenas a teoria, é isso que o Einstein fazia, pensava as coisas, mas é preciso ter instrumentos adequados. E esses instrumentos não me parecem ser ainda adequados para conseguir mesmo saber o início de tudo. Agora, nós não temos outra teoria para o início do universo. Houve, de facto, um início de tudo, há 14 mil milhões de anos, e nós estamos a observar, digamos, o universo numa fase, como eu disse, anterior ao Sol. Portanto, o Sol tem cerca de 5 mil milhões de anos, estamos a falar, sei lá, das primeiras galáxias, cerca de 1 milhão de anos. E se tivermos ondas gravitacionais dessa época, estamos já a ver mais, e portanto, está a ver mais, a ouvir mais, significa aumentar o nosso conhecimento. Quer dizer, os nossos instrumentos é a ampliação do nosso cérebro. O nosso cérebro, com estas tecnologias, consegue saber mais sobre este espantoso mundo em que vivemos. Obrigado, professor. Obrigado, eu, foi um gosto. Carlos Fiolhais é professor de Física e autor do podcast Ciência Pop da Rádio Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.